Bom dia. O assunto que eu vou tratar aqui é muito importante. Eu preciso que você assista até o final para entender e até mesmo para perceber a importância disso na hora de compartilhar com seus amigos. E dar engajamento aqui para mim, comente, pergunte, questione, discorde, mas participe. Por trás de todo ato político, não necessariamente criminoso, que beneficie um grupo em detrimento de outro, ainda que dentro da lei, quase extrapolando os limites, tem alguém que encomendou aquilo em benefício próprio. Logo, podemos comparar esses atos com um assassinato, por exemplo, em que existe o executor político e o mandante, mercado. Nós temos hoje no Congresso e no Senado Federal a bancada da Bíblia, a bancada do boi, a bancada da bala e outras tantas bancadas. E eles estão lá e foram colocados lá pelo voto do povo. Mas no caso, por exemplo, da bancada da Bíblia, eles não estão lá para representar aquilo que eles usam como discurso de convencimento na hora de conseguir os votos dos fiéis, como, por exemplo, defender os interesses da família, de Deus, dos valores cristãos, de blá 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 blá, mimimi, blá blá blá. Não. Eles estão lá porque os donos dessas igrejas escolhem quem, dentre aqueles que frequentam ali, é suficientemente leviano, de um caráter frágil e adestrado, submisso, subalterno, para representar, uma vez eleitos, os interesses deles, dos donos das igrejas, que formam verdadeiros cartéis. Aí vem a hora do discurso, em que este escolhido pelo líder vai convencer, apoiado pelo líder que vai usar Deus para poder se utilizar do povo. Vai vir com o discurso da moral, dos bons costumes, e este líder vai dizer assim: Deus o escolheu, ele é de Deus, Deus colocou ele lá, mas precisa do seu voto. E as pessoas votam neste, que então, uma vez eleito, compõe uma base junto com outros eleitos em outras denominações para defender os interesses do dono da igreja, de não pagar impostos, de não ter nenhum tipo de intervenção no Estado, no sentido de saber de onde veio o dinheiro e para onde foi, se tornam organizações acima da lei. E não é para menos, uma vez que essas organizações são de Deus. Então seria, até mesmo para os fiéis que ali frequentam, uma intervenção ilegítima se o Estado se colocasse a investigar uma igreja que pertence a Deus. Estes são muito perigosos, porque eles de fato conseguem definir uma eleição porque se utilizam do sagrado. A bancada do boi, por exemplo, é composta por aqueles que representam interesses de meia dúzia de latifundiários, que, através do voto de cabresto, fazem com que essas pessoas que moram nesses latifúndios e vivem ali e trabalham ali para comer, que estes votem nos donos das terras, que colocam todos sob serviço e sob submissão total através do medo de um futuro incerto. As pessoas se submetem ao que diz este fazendeiro, votando neste que representa o fazendeiro, que uma vez eleito não lembrará daqueles que nele votaram. Porque estes que votaram são os votos úteis, idiotas úteis. Cada ato, cada decisão, cada votação que é feita contra o povo, por aqueles que foram eleitos pelo povo, tem um mandante, que é aquele que colocou essa pessoa lá. E esse mandante vai agir contra o povo. E este mandante, assim como o mandante do assassinato, não é pego pela lei. Estes que formam suas bancadas, utilizando-se do povo, também são aqueles que detêm capital. E uma vez que eles têm o capital, eles compram a mídia. Por isso que a mídia é totalmente parcial, sem nenhuma pluralidade, e fazem as matérias todas sempre atendendo aos interesses do mercado, que se constitui do dono das terras, do dono do dinheiro. Então, os que decidem são os que detêm o monopólio de coisas ou de autoridade, como, por exemplo, a autoridade espiritual e a autoridade de ser o dono das terras, o dono do capital. Na pandemia, enquanto o Bolsonaro combatia a vacina, e isso produzia muito mais infectados, enquanto ele combatia a OMS, combatia os meios de contenção do vírus, incentivando aglomerações e propagandeando um medicamento falso, ele estava aumentando o número de infectados e melhorando muito o mercado dos respiradores, de intubação, vendendo muita cloroquina e ivermectina, dois remédios comprovadamente ineficazes, mas que foram vendidos durante todo o período por laboratórios que não deixaram faltar o medicamento nas prateleiras. Então, por trás das atitudes irresponsáveis, passivas e ativas em favor do vírus de Bolsonaro estavam aqueles que ganharam dinheiro com a morte. Ao meu ver, estes são os mandantes. Por isso que a justiça, em sua mais alta instância, em um país colonizado, para manter as mentes colonizadas e este estado de coisas, tem os seus limites. E isso acontece em todos os níveis. A polícia, força repressora para controlar pessoas, serve muito bem a este papel. Quanto mais baixo você está nessa hierarquia de importância, que tem como valor o que você possui, tanto mais repressivas são essas forças, no sentido de controlá-lo. A lei só vai até certo ponto, porque se formos investigar a fundo, o mandante cai. E o mandante tem dinheiro.
E quem tem dinheiro, quanto mais alto for o seu estado de valor, tanto menos a justiça sobre este tem poder. Você sabe aquele repórter admirável que trabalhou por 30 anos, 40 anos naquela emissora que decidia eleições? Ele ficou lá todo esse tempo porque foi subserviente. Fazia aquela matéria que ia para a mão de um editor que dizia isso não, isso não, isso não, isso não, isso não, porque isso, e vai contra os interesses dos donos das terras, dos donos dos bancos, dos donos das igrejas, blá, 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 blá. Você vai reescrever isso aqui olhando para a mesma situação, mas sutilmente tendendo para formar uma opinião que seja favorável a todos esses que eu citei. Concorda? Ou você está demitido. E aí, esse grande homenageado repórter se vendeu. Porque quem é bom e diz isso, eu não faço. Este tal não fica. Entendeu por que eu tenho um certo ranço de certas pessoas? Tem o exemplo do velho Gagá. Aquele um que defendia a cloroquina e a ivermectina. Até hoje defende. Enfim. A verdade nunca é dita. Tem um fundamento verdadeiro. Mas o fim daquela matéria sempre acoberta aquele que paga mais. E a mídia se presta a esse desserviço à sociedade. Por isso que muito antes de existir a fake news internetiana, já existia as meias-verdades televisivas, que ajudaram a manter este estado de coisas até agora. São corresponsáveis. Eu vejo que a mídia, por exemplo, considerando os crimes da pandemia cometidos por Bolsonaro, quase que não toca nesse assunto. É quase que um trabalho de distrair o povo com roubo de joias, com falsificação de carteira de vacinação, com aparelhamento da BIM e da PF, tudo isso que a gente já sabe que ele faz. Porque se mexer com as questões dos crimes da pandemia, junto com ele caem os mandantes, que são aqueles que venderam insumos para os hospitais. Venderam muita cloroquina e ivermectina, que ganharam muito dinheiro com respiradores, porque se não houve um isolamento social adequado, se não houve o uso de máscara de forma adequada, se a vacina foi atrasada, se houve uma demora na divulgação dos riscos, se foi criada uma falsa segurança de que não havia perigo, se as pessoas se sentiram protegidas uma vez que tomaram cloroquina e ivermectina contra o vírus e foram infectadas em razão disso, por essa confiança falsa no medicamento falso, quem ganhou dinheiro é quem vendeu os insumos para os hospitais e quem vendeu muita cloroquina e ivermectina. Estes pagam a Globo, paga o SBT, Rede TV. E por isso nós corremos um sério risco de que os crimes verdadeiros, os crimes que nós realmente queremos justiça, que eles caiam no esquecimento porque nós estamos sendo distraídos. Eu estou aqui para abrir os seus olhos. Aí tem a indústria das armas, né? O discurso do direito de se defender. A arma vai para a mão do criminoso, mas a indústria da arma adorou o governo passado, né? Então, cada discurso do Bolsonaro que enaltecia, que dizia que mandava que as pessoas comprassem armas, era o discurso da indústria das armas, os mandantes que usavam o fantoche para ganhar dinheiro explorando o mercado brasileiro. Então, o que os mandantes querem que você pense? Que tudo se resume à política e que o mal da sociedade é a política. Porque se houver um caos social, eles operacionalizam as Forças Armadas e continuam mandando, sem políticos, mas no poder, sem cara, sem que você saiba quem são. São eles que decidem. Quando eles fazem, por meio da mídia, você acreditar que os bandidos são só os executores, ficam impunes. E se apresentam a nós, por meio da mídia, como os salvadores, os que geram empregos, os que investem no nosso país, fazendo o favor de colocar o dinheiro dele no nosso país, criando uma fábrica e outra, dando ao povo a riquíssima oportunidade de ter um emprego para gerar muita riqueza para eles. O mercado, que é dono do dinheiro, que é a raiz de toda a miséria. Até mesmo o garimpo ilegal, que é protegido, ou o garimpo legal mesmo, que é protegido por certos ministros do meio ambiente, como foi o ministro do Bolsonaro, está lá, extraindo riqueza, que vai para o bolso do mandante, que não será preso, tampouco investigado, e que sequestrará o Estado, para que o Estado faça a vontade deles, para que eles não retirem os investimentos. Agora, se eu falar tudo isso e você assistir, e não compartilhar, não mandar o link dos meus canais para os seus amigos, eu fiz a minha parte. E você vai ter que dormir com esse barulho.